E vem cá, e como é que começou a história dos livros? Os livros eram seus livros de uso, eram livros próprios? Como é que era o negócio? Como é que você conseguiu angariar esse começo, né? Fazer A esse começo aí? criação, na verdade, eu sempre falo, quem trouxe os livros para a biblioteca, quem começou a biblioteca foi a Cléo Souza, minha esposa, e minha filha hoje tem 18 anos, que apesar de nessa época, 2013, veja bem, em 2013 ela tinha 9, 10 anos, Uhum. ela ativa com a Cléo, saíam todos os dias, Mar, andando nas casas, falando que queriam montar uma biblioteca, quem tinha livros, e as pessoas começaram a se empolgar com isso. E Uhum. muitos começaram a doar livros da Cléo, aonde ela ia, a Melissa oferecia um livro. Na verdade, quem começou o nosso acervo literário foi a Cléo e minha filha Melissa. Uhum. E assim, por causa das más condições onde nós atendíamos a biblioteca, perdi muitos livros. O que nós fizemos então, Osmar? Nós abrimos uma vaquinha virtual na internet. Uhum. Arrecadamos o suficiente para construir, para você entender, a minha casa ainda são 2 cômodos. Uhum. Na época eram 2 cômodos. O primeiro cômodo, que era o meu quarto, onde nós usamos como quarto por 10 anos, até 2018, nós ficamos aqui em 2008, ele era o primeiro mais próximo da rua. Tão próximo da rua, Osmar, que era, que os carros que passavam e aceleravam, a fumaça entrava tudo pela janela. Nós sofremos 10 anos assim. Então, como nós tínhamos essa dificuldade, veio a ideia. Vamos construir o nosso quarto nos fundos, nós matamos eles com uma cajadada só e vamos estender o nosso quarto aqui na frente para a biblioteca. Certo. Foi o que fizemos com os recursos que arrecadamos. Construímos o nosso quarto nos fundos de casa e cedemos o nosso quarto, que era na frente, o primeiro cômodo da frente, para a rua, para a biblioteca. Uhum. Aonde, em 2018, isso, em junho de 2018. Só que, rapidamente, Osmar, a demanda de crianças aumentou muito, felizmente. Pois é, isso que eu ia me perguntar. Como é que foi a receptividade da garotada a partir do momento que vocês abriram a biblioteca aí, né? Vocês abriram, porque a vida continua, você tem que você tinha que fazer sustento, sua esposa também, tudo mais, então tentar fazer essa composição aí. Daí você abriu a biblioteca. E abrir a biblioteca, mesmo em 2 metros quadrados, como você falou, se torna uma coisa bastante complicada. É um sonho bastante interessante que você tem que botar a mão e fazer o negócio andar. Daí, nessa história toda, como é que foi a receptividade da garotada em si? Como é que a garotada recepcionou? Porque geralmente vocês abriram a biblioteca para âmbito geral, tanto para a garotada quanto para os adultos e tudo mais. Como é que foi? Na verdade, Osmar, a receptividade, as crianças. Na verdade, se você ver, acho que você deve ter algumas fotos aí, a primeira biblioteca eu anunciei com um pedaço de papelão. Eu peguei o piloto, a cara e a coragem, escrevi ali e coloquei lá, na frente de casa. Pois é, o interessante é que as pessoas, quando a gente fala de situação caótica mesmo, difícil, as pessoas muitas vezes não têm noção, né? Muitas vezes as pessoas, não deve ser tão ruim a situação assim como o Nath está falando, mas na realidade é um tanto quanto, né? O tanto que a gente tem umas fotos aqui, eu vou até disponibilizar, se você quiser comentar nesse meio tempo aí. Sim, eu posso até dizer para você, enquanto você mostra essas fotos, Osmar, eu sempre falo com as pessoas que falar de pobreza na literatura, na filosofia, na poesia, é muito bacana, é muito legal. Eu mesmo gosto muito de escrever sobre esse tema. Mas viver a realidade é outra coisa. Pois, bem diferente. Pois é um contraste gritante, né? Como você mesmo falou, eu saí de uma situação, morava em Matarazzo, tinha casa, estava estabilizado, não estava rico, mas minhas contas estavam em dia, né? Não dava para luxar, fazer grandes coisas. Mas eu estava tranquilo, né? Eu estava levando minha vida. Daí você sofre esse problema, sofre esse acidente, tudo mais, você fica sequelado, como você mesmo, né, falou. Daí você acaba tendo que vender as coisas, né, você não tem mais renda, então fica complicado. E chega um determinado momento, daí você chega para, não vamos morar na rua. Hoje a gente vai fazer isso, nós vamos morar embaixo da ponte, como você falou, na rua, literalmente. E você cai para essa realidade aqui, né? Vamos chegar aqui, nós estamos passando. Aqui já são fotos essas são fotos de um sarau. À direita, você vai ver as crianças, elas estão assistindo um sarau. E à esquerda foi fotos de uma Páscoa que nós tivemos aqui. Pois é. Para que todos que estão nos assistindo entendam, nas datas comemorativas de Páscoa, Dia das Crianças e Natal, até a pandemia, é óbvio,
nós sempre conseguimos parcerias com empresas e grupos e ONGs, onde nós conseguimos promover. Na Páscoa sempre distribuímos ovos para mais de 500 crianças, o mesmo número no Dia das Crianças, distribuindo brinquedos, e no Natal também. E isso aí é o Rio Abaixo, né? Deixar para as pessoas entenderem, né? Nossa realidade hoje são ruas sem pavimento nenhum. Essa foi a primeira biblioteca em 2013, né, que vocês começaram? Esse é o espaço que eu falei, com a cara e coragem, eu peguei um pincel, fui lá e pintei e coloquei o papelão. Aí já em 2015, ainda atendíamos no fundo da minha casa, como você vê aí, só tinha praça. Aí em 2018 nós abrimos à esquerda, você está vendo, eu pinto amarelinha para as crianças brincarem, aí a biblioteca era o meu quarto, e fizemos a biblioteca. E acho que vocês devem ter visto que agora já está sendo ampliada. Sim, pois exatamente. E à esquerda, as crianças fazendo lanche num dia de Páscoa, e à direita aqui eu estou tirando foto com as crianças, que eu tenho orgulho de dizer, Osmar, que eu não consigo estar na comunidade, ir para qualquer lugar da comunidade sem ser abordado por uma, duas ou várias crianças. Essa é a Cléo, a sua esposa. Essa é a Cléo, minha esposa, como eu vou dizer para você, é meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço tenente, ela está rindo ali, mas como eu digo sempre, Osmar, esse elogio que eu estou fazendo a Cléo aqui agora, sem brincadeira, não me constrange um pouco. Eu costumo dizer que na sociedade ainda machista que nós vivemos, os maridos se constrangem um pouco de mostrar afetividade para a esposa publicamente. Eu não tenho constrangimento nenhum de dizer que há 30 anos sou casado com a Cléo, e coisa que eu poderia ter achado que eu poderia ter me casado. A melhor esposa que um homem pode ter, uma verdadeira parceira. Mas o legal de tudo isso é essa parceria, né? Uma coisa legal. Quando você tem essa parceria, você tem esse incentivo. Se não houvesse união, seguido, sabe, Osmar? Esse tipo de trabalho, se não estiver todos da família engajados, não vai dar certo. Porque é um trabalho, Osmar, sem horário. Nós não temos horário. Aqui, às vezes, de repente, esse horário, alguma criança pode bater no portão pedindo livro. Alguém vai dizer, mas criança não tem horário, criança não obedece relógio. Entendeu? Então, tem muitos casos assim. Eu atendo com o maior prazer. Não me incomoda nem um pouco, entendeu? Eu sempre falo para as crianças, elas me chamarem de portão, não me incomoda. Mas você sabe como é interessante, né, Natanael? Hoje a garotada vive muito em cima de celular, não sei mais o que, iPhone, iPad, aí um monte de coisa aí, um monte de dispositivo eletrônico. E quando a gente cai na realidade de uma comunidade carente, como é no caso do Rio Abaixo aí, nós não temos acesso a tanta tecnologia, tanta disponibilidade de conteúdo, essas coisas eletrônicas, assim. Você vê que a garotada realmente participa, né? A garotada gosta da literatura. A garotada, ela tem orgulho de dizer. Né, ela começa porque eu particularmente fui de uma fase onde eu não tinha nada disso, eu acabava lendo, lia muito, lia gibi, lia revista, lia bula de remédio, lia tudo, de verdade mesmo. É o tipo da coisa que eu acho que a garotada não tem acesso à leitura, né, a leitura de peso, a leitura consciente, a leitura coesa, né, cara, que desperta interesse. Eu vou te pedir licença, Osmar, eu vou te pedir licença para todos que estão nos assistindo, para ser um pouco mais longo para essa questão que você colocou. Primeira questão, na questão do celular e dos livros, da literatura. O celular, hoje, eu sou totalmente a favor, sou um usuário acostumado das redes sociais, mensagens, da tecnologia, eu sou totalmente a favor. Mas eu acho que estão colocando muita relevância somente na tecnologia de informação e estão esquecendo dos livros, da literatura em si, na cerne que é a literatura. E o que acontece, Osmar? Eu penso assim, eu tenho as minhas concepções. Eu emprestando livro, eu não vou conseguir, para as crianças da comunidade, eu não vou mudar o mundo, eu não tenho essa presunção. Mas eu penso que eu vou ir positivamente, pelo menos no meu entorno. E quando eu sempre falo para as crianças e para os outros aqui, eu emprestar o livro e colocar o livro na mão de uma criança, não vai transformar essa criança numa pessoa melhor, não é essa a minha impressão, não só na literatura, assim, não, aliás, não vai só transformar uma criança numa pessoa melhor, mas vai colocar na mão dessas crianças ferramentas para que elas possam lutar pela vida com mais condições de igualdade daquelas que tiveram uma boa educação,
é uma família estruturada que nós trabalhamos, às vezes, com criança, e não são todas, mas algumas têm famílias desestruturadas, outras, então, o que a gente faz aqui? Não só emprestamos os livros, como passamos informação. Por exemplo, pedofilia, um tema que é tabu dentro das famílias, não é discutido dentro das famílias e deveria prevenir a criança para esse mal. Eu costumo dizer, como educador, Osmar, por exemplo, quando eu comecei a atender as crianças no fundo da minha casa, Osmar, não tinha visibilidade nenhuma, era um local totalmente escondido. Era um risco esse tipo de trabalho eu fazer, por quê? No que tange hoje, a sociedade, na parte, está complexada com o negócio de pedofilia. O Natanael atendeu crianças por muito tempo, de 2013 até 2018, nos fundos da casa dele. A criança me chamava no portão, eu ia lá, pegava a criança, rodeava a casa e ia lá nos fundos. Felizmente, nunca teve nenhum problema, mas nós sabemos que uma palavra errada de uma criança e o nome do Natanael poderia ir para a lama. Mas eu tinha que correr esse risco. Ou eu corria esse risco ou não ia ter biblioteca. Felizmente,